Pessoal, boa noite. Então, aqui a gente vai corrigir a APC de maio. Esse é o primeiro vídeo, depois corrigir a de junho, da primeira quinzena. Aqui tem muita questão teórica, não tem muita conta, então essa vai ser rapidão. Aqui vai falar sobre ponto, reta e plano, que já foi abordado na outra atividade complementar. Então, assim, a respeito das características do ponto em geometria. Ponto nada mais é do que isso daqui. É aquela representação trivial que a gente conhece. Não tem nenhuma lei assim ou característica que fala o que é o ponto, a gente só desenha. Então você não define o ponto, certo? Não existe um conceito em geometria para afirmar o que é ponto. Então, a respeito das características do ponto, tem que se fazer algumas afirmações. A respeito das características do ponto, assinale a correta. O ponto pode ser definido como a menor unidade geométrica e é usado para definir outras figuras como retas e planos. Então, a parte errada aqui é que o ponto não pode ser definido, não tem assim uma regra para saber o que é ponto e o que não é. Então, essa aqui é falsa. B. O ponto não pode ser definido, mas algumas de suas características podem ser usadas para diferenciá-lo de outras figuras. Por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão garante que não haja medidas possíveis no ponto. Então, assim, o ponto ele não tem dimensão, certo? Você não consegue medir ele. Não dá para você falar que um ponto tem 5 metros, 10 metros ou centímetro. Então, essa é a parte errada aqui. O ponto não, ele é adimensional. Então, essa daqui é falsa. C. O ponto pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas. De novo, ele não é definido, ponto, então não tem como você falar que ele é o menor espaço entre duas figuras geométricas. D. O ponto não pode ser definido e não possui dimensão e nem formato. Então, essa parte está certa. Ele não possui dimensão, não tem como medir, e nem formato. A gente só faz o pinguinho, mas você não tem um formato, você não fala que ele é redondo, que ele é reto. O que garante a precisão do seu uso para localizações geográficas. Então, quando você fala de localizar no mapa, você fala dessa localização através de pontos. Aí, o ponto é o único ente geométrico que não pode ser definido. Isso é mentira porque a reta também não tem uma definição muito formal para o que seria a reta. Você só desenha ela. Você sabe que é a reunião de infinitos pontos, mas não tem como você fazer uma definição para a reta também. Então, a 2 é a letra D a correta. Questão 3. Sobre a formação, as características e o uso das retas, assinale a correta. Então, agora você vai analisar em relação às retas. Então, assim, as retas... Meu Deus do céu, peraí, gente. Tá passando um motoqueiro aqui sem noção na rua. Vou esperar ele passar. Tá. B. As retas podem ser definidas como a distância... Oh, meu Deus do céu. Esse barulho é insuportável. Vamos lá, 3. A letra A, a gente tem que julgar se é verdadeira ou falsa. Então, na letra A, as retas são noções primitivas da geometria que não possuem definição. Isso está correto, não tem como você definir reta. Você sabe o que é, mas assim, você não tem uma definição expressa. As retas não possuem definição, mas apresentam uma única dimensão. Sim, a reta tem essa dimensão aqui, que pode ser horizontal ou vertical. Então ela tem uma dimensão. Assim elas permitem que sejam feitas medidas de comprimento ou largura a partir delas. Então você consegue medir o comprimento de uma reta pelo fato dela ter apenas uma dimensão. Então a correta aqui é a letra A. Letra B. As retas podem ser definidas como a distância entre dois pontos. É muito errado porque a gente fala que uma reta é infinita. Então não tem como medir a distância de uma reta, o tamanho dela. Então essa está errada. Quando você fala de distância entre dois pontos, é um segmento de reta. Então a B está errada. Todas as outras vão estar erradas. A correta é a letra A. C. As retas podem ser definidas como figuras geométricas que não fazem curva. Errada. Não tem como você definir o que é uma reta.
Letra D. O número de dimensões que as retas possuem possibilita a construção de qualquer figura geométrica sobre elas, desde que essa figura seja feita com base em lados retos. Por exemplo, é possível construir um quadrado sobre uma reta. Então, você só consegue fazer um quadrado em uma reta se você estiver desenhando em duas dimensões, que é quando você tem comprimento e largura. Aqui ele está falando assim, que a quantidade de dimensões que a reta tem, que é só uma, faz com que seja possível desenhar um quadrado, por exemplo. Isso é errado. Você não consegue desenhar um quadrado em uma dimensão porque você precisa ter um comprimento e a largura dele, a base ou a altura. Então essa daqui está errada também. E aí, segmento de reta são conjuntos de ponto que possuem início, mas não possuem fim. Está errado. O segmento de reta é um pedaço da reta. Ele tem início e tem fim. Não é assim. Ele tem início, mas não tem fim. Ele tem início e tem fim. Então a correta da 3 é a letra A. 4. Assinale a alternativa correta a respeito dos planos em geometria. Um plano é formado por figuras. Um plano é uma figura formada por retas, mas não por pontos. Tá errado essa daqui porque a reta é formada por pontos. Então, se o plano é formado por retas e as retas são formadas por pontos, então o plano também é formado por pontos. E é simples, ó, você desenha uma região plana. Dá para você desenhar pontos aqui dentro. Então essa está errada. Existem pelo menos um ponto em um plano e um ponto fora dele. Então você desenhou essa região plana aqui, que é, vamos considerar o plano da folha. Eu posso desenhar um ponto que está sobre a folha e eu posso vir aqui na minha mão que está aqui fora do plano e desenhar um ponto. Então é certeza que sempre vai ter um ponto no plano e é certeza que também tem um ponto fora do plano. Então essa daqui seria a correta, a letra B. C. É possível construir um plano com apenas duas retas. Para isto, basta que elas sejam coincidentes. Essa está errada. O que são retas coincidentes? É uma reta em cima da outra. Então vamos desenhar uma reta em cima da outra. Uma reta em cima da outra não vira uma região plana, como um triângulo, um quadrado, um círculo. Ela continua sendo reta. Então essa está errada por isso. Você não constrói um plano com duas retas que são coincidentes. D. Para que uma reta seja perpendicular a um plano, basta que ela seja perpendicular a uma reta que pertença ao plano. Então vamos fazer assim, ó. Perpendicular, gente, é quando forma um ângulo de 90 graus, assim. Pode ser de pé também, tá? Você pega uma cruz, a cruz deitada ela é perpendicular e de pé também. Então o que ele está falando é assim, para que uma reta seja perpendicular ao plano, para a reta ser perpendicular ao plano, ela tem que ter esse formato aqui, certo? Ela tem que fazer um ângulo reto com o plano. Então ele está falando assim, para que uma reta seja perpendicular a um plano, basta que ela seja perpendicular a uma reta que está no plano. Então aqui é a reta do plano. Vamos fazer duas situações. Nessa situação, essa reta aqui, que é a caneta vermelha, é só uma... É errado representar uma reta com a caneta, porque a reta é infinita. É só para vocês terem uma noção. Então, do jeito que está aqui, essa caneta ela está perpendicular ao plano, porque ela forma um ângulo de 90 graus. Só que ele fala assim, para que uma reta seja perpendicular a um plano, basta. Então, você tem duas possibilidades. A reta pode ser perpendicular. Ó, basta que a reta seja perpendicular a uma reta que está no plano. Nessa situação aqui, a reta em vermelho, ela também é perpendicular à reta do plano. Mas ela não é perpendicular ao plano. Ela fica sobre ele aqui, a gente acha que ela é paralela. Então, não é suficiente que uma reta seja paralela a uma reta do plano para que essa reta seja perpendicular ao plano. Vou melhorar, eu falei errado. Não é suficiente que uma reta seja perpendicular a uma reta do plano para ela ser perpendicular ao plano. Tem que ter duas condições, certo? Ela tem que ser perpendicular a uma reta do plano, mas ela tem que passar por dois pontos que estão fora do plano, pelo menos. Então a D está errada. Para que dois planos sejam secantes, basta que possuam um ponto em comum. Plano secante é como se fosse isso aqui, gente, ó. Esse aqui é um plano, esse aqui é outro. É quando eles se encostam, ó. Do jeito que está aqui, quando os planos se encostam, tudo isso aqui é a região de cruzamento, é a interseção.
E não dá para falar que toda essa região é apenas um ponto. Por isso que a letra E está incorreta também. Então, a correta é a letra B. 5. A respeito dos espaços, das dimensões e suas características em geometria, assinale a única correta. O espaço onde é possível construir retas, semi-retas e segmentos de retas possui uma apenas dimensão e é a própria reta. Isso daqui está meio certo. É possível construir retas em um espaço de uma dimensão? Sim. Mas é possível também construir retas em um espaço que tem duas dimensões, igual essa folha. Essa folha ela tem a altura e tem a base aqui. Dá para você desenhar uma reta numa folha desse tipo. Ó. Então, a primeira está errada porque ele afirma que só existe um espaço possível de construir retas, que é a própria reta. E não é verdade. Você pode construir a reta no plano, você pode construir uma reta dentro de um cubo, que é um espaço tridimensional. Então, essa é falsa. B. O espaço onde são construídos os sólidos geométricos possui apenas duas dimensões. Errado. Sólido geométrico, gente, é como se... Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Isso aqui é um sólido geométrico. Ele é um tronco de cone. É um copo. É como se fosse um cone no qual você retira a pontinha dele. Ó. Então, essa figura que ela é bidimensional, ela não pode ser construída num lugar que você só vai ter comprimento e largura. Para isso você precisa ter comprimento, largura e altura, que a gente chama de profundidade. Então, para construir sólidos geométricos tem que ser espaço tridimensional e não bidimensional. Então, essa é falsa. C. Não é possível construir figuras bidimensionais em espaços tridimensionais. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Isso aqui é um espaço tridimensional. Por quê? Essa caixinha. Ela tem comprimento, ela tem altura. E ela tem aqui as medidas da base. São duas, então são 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. É possível construir uma figura, cadê que ele fala aqui? Bidimensional nessa caixa? Sim. Vamos construir aqui um triângulo. O triângulo ele tem base e altura, ele tem só 2 dimensões. Eu consigo construir uma figura bidimensional numa figura tridimensional. Então ele está falando exatamente o contrário. Não dá para você construir uma figura de 2 dimensões em espaços tridimensionais. Sim. E se você recortasse essa caixinha, daria para você desenhar uma figura bidimensional aqui. Basta ligar os vértices opostos. Então a F está errada. O espaço é infinito para todas as direções, mas sobre ele não é possível construir objetos que tenham profundidade. Errado no espaço. Vamos pegar o espaço no conceito mais elementar que a gente tem, que é o espaço sideral. Você consegue construir um cubo no espaço, ou pode ser até o espaço que você considera a Terra, né? O espaço que você está andando, o ar livre. Você consegue construir pirâmide, consegue construir prédios que têm formato de paralelepípedo. Então, essa está errada porque ele fala que não é possível construir objetos que tenham profundidade no espaço. Isso está totalmente errado. Aí ele fala assim, a última, letra E. O espaço onde não pode se construir um cubo, mas é possível construir um círculo, é o espaço plano. Perfeito, você tem uma região plana. Aqui você vai fazer um quadrado, você pode fazer um círculo, mas você não consegue construir uma figura perfeita aqui, que seja uma figura tridimensional numa folha. Você vai ter um esboço, igual quando nós fazemos um desenho de um cubo. Aqui, ó. Você vai fazer um truquezinho, né, para dar a impressão que ele é um cubo. Mesmo colocando aqui, continua sendo uma figura bidimensional. Para ser tridimensional, você tem que fazer ela com palitinho. Então, assim, o espaço onde não é possível construir um cubo, mas pode-se construir um círculo, é um plano. Perfeita. Correta é a letra E. 9. Marque verdadeiro ou falso nas próximas afirmações. Deixa eu só ver se falta muito. Tá. Tem bastante questão, mas aqui, gente, não é questão só de responder, tá? Não é de conta.
Essa questão aqui é para marcar verdadeiro ou falso. Toda reta paralela a dois planos não paralelos é paralela à interseção dele. Vamos fazer aqui uma simulação. Vou tentar recortar aqui, gente. Vamos imaginar duas regiões planas. Um desastre. Peguei aqui, gente, duas regiões planas. Elas só vão ter comprimento e largura. São dois planos, então, a simulação. Toda reta que é paralela a dois planos que não são paralelos, ela é paralela à interseção deles. Ó. Os planos serem paralelos, gente, é isso aqui, tá? Eles não se cruzam. Isso daqui já não são planos paralelos, eles são secantes, eles se cruzam aqui. Então ele fala assim, toda reta que é paralela a dois planos que não são paralelos, vamos imaginar aqui. A reta tem que ser paralela aos dois planos ao mesmo tempo. Se eu coloco ela assim, se eu coloco ela assim, por exemplo, ó, ela só é paralela a esse plano. Ou desculpa, perdão. Do jeito que a reta está aqui, região plana, esse aqui é uma simulação de uma reta. Então aqui nós temos uma reta que ela é paralela aos planos, porque ela não encosta. Essa reta é paralela à interseção dos planos? Sim. A reta ela é paralela a esse plano, porque ela não cruza com ele, a esse, e ela é paralela a essa região que a gente chama de cruzamento, de interseção dos planos. Então é possível sim que uma reta seja paralela a dois planos, esses dois planos não são paralelos, e ela vai ser paralela também à interseção aqui, ao cruzamento dos planos. Ó. Então essa é de verdadeiro. Toda reta que contém dois pontos de um plano pertence a esse plano. Então vamos imaginar aqui dois pontos desenhados no plano. Para a reta passar por esses dois pontos, ela tem que estar sobre o plano. A reta fora do plano, igual eu desenhei aqui, eu estou representando aqui, ela não passa pelos dois pontos ao mesmo tempo. Mesma coisa aqui. Então para a reta passar pelos dois pontos ao mesmo tempo, ela tem que ser uma reta do plano. Aí aqui a terceira. A partir de 4 pontos não coplanares, são definidos ou desenhados exatamente 4 planos distintos. Essa é verdadeira, gente. É como se tivesse um ponto aqui. Um ponto na folha, né? Pode ser 2 ali e 2 aqui, desde que sejam regiões diferentes. Você consegue fazer 4 triângulos, que são regiões planas, com eles. Isso daqui. 3 retas concorrentes no único ponto definem um único plano. Eu vou desenhar aqui 3 retas concorrentes que se cruzam. Elas se cruzam no mesmo lugar. Dá para formar só um plano com essas retas? Vamos fazer aqui até, ó. Para ver se dá melhor. Não, ó, percebam que eu tenho o plano aqui do chão e eu tenho uma região plana aqui que eu posso fazer ligando esse vértice e esse. Formaria um triângulo, ó. Eu tenho 3 retas que se cruzam no mesmo lugar. Vamos colocar aqui. E que sobre essas retas você pode fazer mais de um plano, você não faz só um. Dá para formar esse plano triangular aqui, esse plano triangular. Então, essa daqui é falsa, certo? Fake. Toda reta perpendicular a duas retas não paralelas pertencentes ao plano, definido por essas duas retas. Tá. Toda reta perpendicular a duas retas não paralelas, faltou a vírgula. Toda reta perpendicular a duas retas não paralelas. Vamos imaginar isso, duas retas não paralelas. Então ele fala que qualquer reta que não é perpendicular a essas retas não paralelas, ela vai pertencer ao plano definido por essas duas partes. Então assim, vamos imaginar aqui, de novo aquela situação. Essas duas retas não são paralelas porque elas se cruzam. Eu faço uma reta aqui que é perpendicular a elas. Essa reta ela está fora do plano da folha. Então ela não pertence à folha. Então não é toda vez que você pode dizer isso. Não é toda reta que é perpendicular a duas retas não paralelas do plano que vai estar sobre o plano. Ela poderia ser perpendicular a essas retas estando no plano aqui, ó.
Ela é perpendicular. Nessa situação ela está no plano. Mas não é toda vez que acontece isso. Se você desenhar ela de pé, ela já não vai pertencer ao plano. Então essa é falsa. 9 é para assistir o vídeo. 10. O produto das 3 dimensões indicadas na figura, que é isso, vezes isso, é o quê? Quando você fala da multiplicação de 3 dimensões, você não está falando de massa, não é de superfície, porque superfície é a área, que são 2 dimensões. Capacidade é o que cabe dentro e comprimento é uma dimensão. Você está falando de volume. Quando você multiplica as 3 medidas de um sólido, você está falando de volume. 10. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Então assim, que figura que é essa daqui? Quando você fecha isso vira um cilindro. Isso aqui vira uma pirâmide triangular. Isso aqui, se você fechar, vai virar um prisma pentagonal, certo? Ok, isso aqui que é um prisma pentagonal, ok? Deixa eu ter a régua aqui. Então é assim, cilindro, prisma pentagonal e pirâmide. Letra A, ok? Onze. Tá aqui agora, cadê? A planificação de um sólido geométrico é uma figura geométrica bidimensional formada pela superfície de objetos tridimensionais. Assim, a planificação de uma pirâmide de base pentagonal será formada por... Então, a pirâmide de base pentagonal, a parte de baixo dela tem que ser um pentágono. Pentágono é uma figura de 5 lados. E como ela é pirâmide, ela tem que ter triângulos. Ó. Parece uma estrela, tá, gente? Então, assim, ela é formada por 2 pentágonos e 5 triângulos? Não, só tem um pentágono aqui dentro. Ó. 2 pentágonos e 5 retângulos? Não. Pirâmide tem que ter triângulo, não tem retângulo. Um pentágono e... cadê aqui? E 5 triângulos congruentes? Congruente quer dizer que os triângulos têm que ter a mesma medida. Que é o correto. Se você tem uma pirâmide em que os triângulos são diferentes, você não fecha ela, então não é uma pirâmide. Você não consegue fechar se tiver tamanho diferente. Suponha que aqui fosse um triângulo assim, ó. Ela fecharia aqui essas 4 partes, mas essa outra ficaria de fora. Então, não tem como ser pirâmide com 5 triângulos sem ser 5 triângulos congruentes. Aqui tá errado porque tem que ser 5 triângulos iguais. E quando fala equilátero, isso tá errado. Só vai ser triângulo equilátero quando for uma pirâmide de base, quando for uma pirâmide pentagonal regular. Então a correta é a C. 12. A planificação de um sólido geométrico é uma figura geométrica plana obtida a partir da superfície sólida em questão. Assinale das alternativas a seguir aquela que contém as figuras bidimensionais formadas no cone reto. Cone, gente, é isso aqui. Quando você abre o cone, você recorta como se fosse um chapeuzinho de palhaço. Ele vai ficar como se fosse um leque e uma parte circular. Isso aqui chama-se círculo. Isso aqui é como se fosse uma fatia de uma pizza. A fatia de uma pizza chama setor circular. Então a correta é o setor circular e um círculo. Não pode ser circunferência, porque aí a circunferência teria que ser vazio aqui, certo? Então quando você fala o chapeuzinho de palhaço, ele não é um cone. Ele é um cone que você retirou ele deixa de ser cone quando você retira a base. Cone é aquele do sorvete, quando o sorvete está preenchido aqui, certo? Deixa eu ver. 13. E tem chocolate que tem esse formato de cone, mas ele tem que ser fechado. Se for aberto, ele deixa de ser cone. 13. Uma cozinheira especialista em fazer bolo utiliza uma forma no formato representado na figura. Nela se identifica a representação de 2 figuras tridimensionais. Aí ele dá as opções, um tronco de cone e um cilindro. Tronco de cone é o copo. Por que o copo é um tronco de cone? Porque o tronco de cone é assim, você tem um cone inteiro, você recorta. Então vai sobrar só isso aqui, ó. É como se fosse um balde de cabeça para baixo. Então aqui sim, tem tronco de cone.
Então, ele fala que é só um, não é só um, porque tem esse tronco de cone, que é um copo, e tem o de fora. Então, são 2 troncos de cone que você tem aqui. Não é cilindro, porque isso aqui não é um cilindro, o cilindro tem que ser reto. Não é um cone, porque o cone tem que ter a pontinha. Não é um tronco de pirâmide, porque a pirâmide ela é reta, isso aqui é curvilíneo. E não são 2 cilindros, então são 2 troncos de cone, ok? 14. A figura a seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. Essa figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de pirâmide, semisfera, cilindro, tronco de cone ou cone. Seria algo parecido com o cone, tá? Mas não é cone porque o cone ele tem que ter a base circular. Aqui tem que ser círculo, não pode ser uma circunferência. 15. Alguns testes de preferência por bebedouros de água foram realizados com bovinos. Tá, para resumir a 15, vamos olhar aqui do outro lado. Ele quer saber o seguinte: considerando que nenhum dos recipientes tem a tampa, qual das figuras representa o bebedouro 3 como se ele fosse aberto? Ó. Esse bebedouro 3 ele tem a tampa de baixo e a de cima. Então, qual dessas figuras tem a tampinha de baixo e a de cima? É como se você recortasse ele. Se você recortar ele, ele vai ter um retângulo aqui, que você deixa ele plano. E ele tem 2 tampas, essa daqui e essa outra aqui. Não pode ser essa, porque ele não é redondo, ele não é todo fechado. Não pode ser essa, porque ele não tem só uma tampinha, ele tem a tampinha de baixo e de cima. Muito menos essa. Então, a correta aqui é a letra E. Então, aqui está tudo corrigido, gente, certo? Letra E. Obrigado pela atenção.